Agora que já sabes qual é a tua vida de sonho, que já tens clareza do que é que tu queres atingir, então vamos começar a definir metas, ok? Objetivos alcançáveis, no fundo. E uma das estratégias, há várias, que tu podes utilizar para tudo na tua vida, para conseguires chegar a um determinado objetivo, ou seja, ir de um ponto A a um ponto B, é utilizando a técnica SMART. Okay? Então, em que é que consiste a técnica SMART? SMART, uma palavra do inglês, como já sabes, em que cada letra é uma coisa e que tu deves criar as tuas metas com base nesta coisa. No material de apoio, então, vais ter, mais uma vez, um quadrozinho com cada letra, o que é que ela é, para que tu coloques, então, à frente as características em relação àquela meta em específico que estás a desenvolver e que estás a planear, porque tem que haver planeamento, como é que tu a vais desenvolver. Então, SMART significa, o S é específica, ou seja, a tua meta tem que ser específica, tem que ser uma coisa muito... Se for, o que é qual é o teu maior sonho de vida? Eu quero ser feliz com os meus filhos. Isso não é uma meta específica, isso é um sonho ambíguo que não significa nada, no fundo, não é? Porque tu não... Como é que vais lá chegar? Como é que vais criar um plano para chegar aí? Tu precisas de metas específicas, não é? Para lá chegar. Então, eu quero... sei lá, vou dar um exemplo. Eu quero dar formação para poder ter mais pessoas dentro de uma turma, por exemplo, rentabilizar o meu tempo e ter dinheiro, mais dinheiro. Isto é uma meta específica. Agora, ela pode ser ainda mais específica, ok? Mas pronto, isto é uma meta específica alargada. Depois, a letra M é mensurável. Então, esta tua meta, este teu objetivo tem que ser mensurável, tens de conseguir contabilizar. Então imagina, que se tu definiste, por exemplo, que tu queres fazer isto no final do ano, até dezembro queres fazer isto, ou em dezembro queres lançar a tua primeira turma, e queres ter naquela primeira turma 10 alunas, e queres faturar X com estas 10 alunas. Isto é mensurável, isto é um objetivo, não é? Uma meta que tu consegues olhar para ela no final e ler os dados e dizer assim, olha, deu ou não deu. Se tu disseres só, porque eu quero dar formação em dezembro, mas depois tu não definires a parte do mensurável, o que é que vai ser medido ali, tu não vais conseguir olhar para trás e perceber se aquilo correu bem, se deu certo, se não deu. Okay? Depois, o A é atingível. Obviamente tens que criar metas realistas. Imagina, tu não tens o CAI, tu não tens ainda o CAP, tu não és formadora, tu não sabes ainda o que é que vais ensinar, tu ainda não te sentes segura para ensinar o que quer que seja e tu colocas como meta isto e colocas que vais fazer isto no próximo mês. Mas tu não tens nada preparado, tu ainda não sabes como é que vais captar estes alunos, tu ainda não sabes o que é que vais dar na formação, tu nem sequer tens formação para formadores. Em um mês tu não vais conseguir tirar o CAP. Então, como é que tu vais atingir esta meta? Esta é uma meta irrealista. Tu não vais conseguir, vais-te frustrar. Então, quando tu vais seguindo a técnica desta ferramenta SMART, ela vai-te ajudando a clarear as tuas ideias e objetivos. Depois, passamos então ao R, realista. Ok? Então, o A é atingível e o R é realista. Ok? Atingível, sim, é possível conseguir em dezembro ter 10 alunas dentro de uma turma e faturar X. Ok? Realista. Isto é possível de tornar realidade, ok? Não é tanto em relação aos objetivos em si. O atingível é mais em relação aos objetivos. E depois o T é time bounded, que é ter um tempo determinado para aquilo acontecer. Então eu já te disse aqui no início que eu quero dar formação em dezembro. Então até dezembro eu vou criar o meu plano, com base nesta ferramenta, para em dezembro conseguir fazê-lo. Em que dia? Quando é que vai começar? Quando é que vai terminar? Quanto mais específica tu fores em relação às tuas metas, mais chances... mais específica, realista, atingível, time-bound, mais tu vais ter chances de conseguires atingir aquela meta. Ok? Depois, uma coisa que também funciona muito, e aqui é uma informação adicional, uma coisa que também funciona muito para tu conseguires atingir metas e objetivos, é tu pegares num objetivo grande e parti-lo em vários objetivos, em objetivos mais pequeninos, ou seja, e podes começar assim tipo com 5. Para que eu consiga... Não, aliás, isto é outra coisa que eu ia dizer. Ou seja, partir em objetivos mais pequeninos. Então, para que eu consiga dar formação em dezembro, eu preciso de tirar o CAP, eu preciso de pensar, não é? O que é que eu vou dar na minha formação, eu preciso de pensar e programar como é que eu vou captar alunas, eu preciso de definir qual é que é o valor, e aquilo são coisas mais pequeninas que tu depois vais riscando, não é? Do teu checklist, até que quando tu tiveres aquele bolo todo junto, todo feito, ele se traduz na tua meta concretizada, realizada.
ok? Outra coisa também que podes fazer para te ajudar a atingir metas é, quando tu defines uma determinada meta, pensares em pelo menos 5 coisas que precisam de acontecer para tu conseguires atingir aquela meta. Então, entra aqui um bocadinho dentro desta ferramenta Smart, mas é um bocadinho diferente. Então imagina, para eu dar uma formação, por exemplo, as minhas, que neste caso eu dou online, eu poderia dizer que eu preciso de ter um equipamento para filmar, que eu preciso de ter luzes, que eu preciso de ter uma plataforma para veicular, não é, as minhas aulas. No teu caso, se for presencial, tu precisas de uma sala, por exemplo. Então, se tu precisas de uma sala, tu precisas de dinheiro, da mesma maneira que eu preciso de dinheiro para a plataforma, para conseguir alugar aquela sala. Se tu, por exemplo, definiste que vais ter uma convidada, tu precisas de perceber se essa convidada está disponível. Então depois tu vais olhar para estas 5 coisas e se houver uma coisa que falte, significa que tu não vais conseguir daquela maneira. Tu vais ter que reformular a tua meta, o teu objetivo, para conseguir atingi-la. Mas só tendo clareza destas pequenas coisas que compõem o bolo final é que tu conseguirás lá chegar. E é por isso que tantas vezes nós comparamos-nos com o palco de outras pessoas e frustramos-nos por sentir que não conseguimos lá chegar. Mas muitas vezes aquela pessoa tem uma série de pequeninas coisas que eram precisas de acontecer, que ela foi fazendo para chegar àquele resultado final, que tu não tens clareza ou não fizeste ou não estás disposta a fazer, enfim, qual seja o motivo, ok? Então cada pessoa está a lutar as suas batalhas, cada pessoa está a ter as suas dificuldades e tu tens as tuas, e quando tiveres alguma dificuldade é parar, planear, recalcular a rota e seguir com vista no objetivo final. Okay? Espero que tenhas percebido. Este material então vai estar também no material de apoio e agora então vamos para a próxima aula, onde vamos falar sobre trabalhar versus usufruir.